Boa noite, pessoal. Vamos ver aqui se o Dr. Jonas já está liberado aqui para a gente entrar, para a gente dar início. Guardando aqui o Dr. Jonas entrar, para a gente dar início aqui ao nosso bate-papo. Doutor Leandro, tudo bom? Leandro Nunes, nosso colega procurador, Leandro Gurgel, sejam bem-vindos aí, obrigado aí pela companhia. Guardando aqui o Dr. Jonas entrar para a gente dar início. Boa noite, sejam bem-vindos. Doutora Batene, quanta honra, Leda, sejam bem-vindos aí, obrigado. Ana Carolina, sejam bem-vindos. A gente está aguardando aqui o Dr. Jonas para a gente dar início ao nosso bate-papo. Dr. Jonas, tá aí, vamos lá. Posicionando o Dr. Jonas aqui, já vamos dar início, gente. Boa noite, Luciano. E aí, Jonas, tudo bem? Tudo bem com você? E aí, animado com o desafio aí da gente discutir esse tema tão polêmico, né? Ah, sim, vamos lá, né? Vamos dar início aqui, então. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Obrigado pela presença, obrigado aí pelo apoio nesse momento. E aqui nós vamos dar sequência mais uma sequência de lives da APRAMUD, Associação dos Procuradores do Município de Uberlândia. Hoje eu estou aqui na companhia do Dr. Jonas Mesquita. Dr. Jonas é meu colega, procurador do município de Uberlândia. Atualmente ocupa o cargo de procurador adjunto legislativo e também é professor universitário, professor na Unitri. Seja bem-vindo, Jonas. Vamos bater um papo aqui, um papo bem tranquilo, descontraído, informal, para a gente buscar os debates, trazer à tona, trazer aí os debates referentes a essas reformas administrativas tão propaladas, tão faladas pela mídia, tão esperadas, né, pela sociedade. Afinal de contas, o Brasil aí tem um arcabouço jurídico tributário que não é brincadeira, né? Então, os empresários e toda a sociedade espera e busca realmente uma reforma tributária, mas uma reforma que traga uma simplificação do sistema e uma facilitação para o setor produtivo. Nós temos visto hoje, que a gente vai debater, as proposições que estão mais avançadas, que estão mais discussões, são as PECs, né? PEC 45, a PEC 110, e agora, recentemente, foi apresentado pela equipe do Ministério da Economia o projeto de lei 3887, assim, antes até de entrar nos debates dos projetos em si, eu gostaria de ressaltar aqui, lembrar, né, lembrar os nossos colegas aí, as pessoas que estão nos ouvindo, de uma situação muito importante que tem que ser trazida à tona nesses debates. Nós, as pessoas, os cidadãos, nós vivemos nas cidades, nós moramos nas cidades, ou seja, a gente está nos municípios.
E é nas cidades, nos municípios, que os cidadãos demandam efetivamente os serviços públicos. É onde as pessoas precisam e usam educação pública, saúde pública, ruas, saneamento básico, água tratada, transporte urbano. Então, são todas essas nuances que trazem para os municípios uma responsabilidade financeira, inclusive, muito grande. E, em contrapartida, esses projetos de reforma tributária que nós temos visto aí, que estão sendo apresentados, pelo menos até o momento, e parece ser uma tendência, eles trarão, com certeza, muito, muito, muito prejuízo para os municípios. Veja bem, nas PECs, tanto a 110 quanto a 45, eles tratam de uma unificação dos tributos estaduais, federais, com o ISS, que é o tributo municipal. As duas PECs trazem unificações. Na PEC 110, essa unificação traz como, uma das PECs, né, traz a unificação e traz como centro, como capacidade tributária, o Estado. Na outra, a capacidade arrecadatória fica transmitida, parece que fica ainda, não sei, parece que um pouco pior, apesar dela não ser menos danosa para os municípios. Mas traz a capacidade tributária para um comitê gestor nacional. Em ambas as PECs, a gente vê os municípios sendo alijados do ISS. Hoje, o ISS representa, com certeza, em todos os municípios, mais de 50% da arrecadação própria, da receita própria. Quando você tira esse ISS dos municípios, você está atacando de uma forma muito grande, muito cruel, o próprio pacto federativo. Você está tirando dos municípios uma capacidade arrecadatória que está lá prevista na Constituição hoje, no artigo 156, e você transfere essa capacidade para Estado ou para esse comitê central. Nós aqui no município de Uberlândia, aliás, nós em Minas Gerais, sabemos muito bem o que é depender de repasse constitucional tributário. O governo, o Estado de Minas, né, o Estado de Minas veio atrasando de uma forma sistêmica por um longo período os repasses tributários, principalmente aqueles do VAF, que são mensais, na verdade, são semanais, né? E do IPVA também. E isso traz um impacto muito pesado no município, porque o município continua tendo as suas despesas mensais. Então, você está asfixiando, você está pisando no pescoço do município e, ao mesmo tempo, aí vamos lá, quando você fala lá no projeto, no PL 3887, o projeto em si, ele não mexe nos municípios diretamente, mas ele também traz um impacto negativo muito grande para os municípios. Vamos lá. Quando você fala em PL 3887, é a unificação PIS/COFINS. Então, o município, teoricamente, não tem nada a ver com isso. Mas o resultado desse projeto e o impacto que ele vai trazer para os municípios, de forma indireta, também é muito grande. Esse projeto trouxe, ao contrário do que a sociedade espera, ele trouxe um aumento da carga tributária e, principalmente, na carga tributária de prestadores de serviço, dos serviços. Quando você traz um aumento da carga tributária do setor de serviços, que é justamente o setor que está mais ligado aos municípios, vai trazer um impacto. Qual o impacto? Veja bem, se você aumenta a carga tributária do setor de serviço, por exemplo, escola, plano de saúde, obviamente, os prestadores de serviços vão transferir esse aumento dessa carga tributária para os clientes, os consumidores, para os clientes. Consequentemente,
vai ter aumento. Parcela do plano de saúde, parcela de mensalidade. Isso eu estou dando um exemplo muito fechado, muito pequeno, e isso é muito mais abrangente. Qual a consequência disso? Evasão das escolas particulares, evasão dos planos de saúde. E onde essas pessoas que saem das escolas particulares e dos planos de saúde vão? Eles vão justamente nas escolas públicas buscar vaga, escolas públicas dos municípios. Na saúde pública, BS, o BSF, no caso nosso aqui nas UAS. Então, fazer o quê? Vão lá buscar saúde pública e educação pública. Quem que custeia esse serviço básico inicial de saúde pública e de educação pública? São os municípios. Então, olha o contrassenso. Ao mesmo tempo que você, no PL, não mexe com o município, mas você vai trazer um impacto negativo para os municípios. Já nas PECs, além do impacto que vai ter também nessas demandas, você também tem a retirada da capacidade tributária dos municípios. Então, eu queria só, assim, acabei me estendendo até mais do que eu queria falar, Jonas. Vou deixar você falar um pouco, senão eu tomo conta aqui do espaço. Mas era mais, o que eu queria mais trazer, assim, em voga é justamente isso. A questão municipal. As pessoas vivem nos municípios e é aqui no município, nas cidades, onde as pessoas mais precisam, é onde elas demandam o serviço público. Deixa você falar um pouco agora, Jonas. Vamos lá. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Estou vendo vários amigos participando e é sempre muito bom, né, ter a presença de vocês e principalmente ter a oportunidade da gente poder discutir um tema que é tão importante, está tão ligado, né, ao nosso dia a dia enquanto procurador, mas, enfim, a diversos outros profissionais do município, né? A gente tem aqui vários aplicadores aí, assessores, né, auditores e ex-procuradores acompanhando a gente, e é muito bom a gente ter esse caminho para poder discutir, né, umas propostas que acabam impactando tanto, né, assim como você colocou, a nossa vida aqui no município, porque na verdade a população tem um acesso muito próximo ao município, né? E você tocou num ponto que eu acho central, que é a ideia de federalismo, né? A gente tem um Estado que começou unitário lá na Constituição de 1824 e desde 1891 a gente vem adotando o modelo federalista, né? E na Constituição de 1988 a gente passou a ter um marco nas histórias das constituições mundiais por ser a única Constituição que estabelece um modelo federalista que compõe-se de três entes: União, Estados, Municípios, e o Distrito Federal, que agrega competências de município e Estado. Então é uma coisa muito brasileira, né, a gente ter o município como ente federativo. Existem até algumas discussões de que o município não se enquadraria como ente federativo, mas fato que prevalece, né, e ao que parece a Constituição coloca o município como ente federativo, porque tem uma capacidade legislativa própria, porque tem uma capacidade, né, de uma autonomia gerencial própria. Então, são requisitos necessários. Se a gente for analisar, né, num termo macro, a gente tem que enfrentar alguns pontos que esses PLs eles devem ser considerados. A primeira questão que a gente tem que pôr na mesa, um abraço aí, Tiagão, um abraço, Carol, que mandaram aí. Mas o primeiro ponto que a gente tem que pôr na mesa é o seguinte: a gente tem dois tipos de legislação. A legislação federal e a legislação que é em nível nacional, né? E nesse ponto, o que acontece? Quando a gente vê essa questão de retirada de dois dos principais tributos do Estado e do município, né, que são o ISS e o ICMS, e essa nova organização que esses PECs pretendem trazer, elas, de certa forma, agridem esse pacto federativo, né, porque até mesmo se a gente for pegar o STF, ele adota a teoria dos poderes implícitos, ou seja, se ele te dá atribuição, ele tem que te dar um instrumental para que você possa realizar as atribuições que você tem. E as atribuições, assim como o Luciano colocou aí, de saúde, né, baixa complexidade e as questões educacionais, elas estão principalmente ligadas ao município
e o Estado, né? A União, ela faz uma administração em nível macro, de forma que o munícipe, né, a população tem um maior contato com os serviços públicos prestados pelo município. Nesse ponto aqui, tem algumas questões que eu acho que a gente tem que pegar e discutir. Primeiro ponto que a gente tem que partir é que a Constituição Federal trouxe o município enquanto ente federativo, mas dentro de um federalismo assimétrico, né? Dentro da Constituição, esse federalismo ele é assimétrico do seguinte ponto: a gente tem diversas atribuições que são passadas aos municípios, né? Mas não há uma correspondente contraprestação. Por isso que se justifica a ideia das transferências que já acontecem. Essa ideia de uma assimetria do federalismo, ela vem de um histórico de um Estado unitário, porque a gente teve um movimento centrífugo, né, que a União, ela pegou e se desmembrou, perdão, o ente central se desmembrou, criando estados e, posteriormente, a Constituição de 88, o município enquanto ente federativo. Então, essa ideia de concentração de tributos na mão da União é um aspecto histórico. Mas o que acontece? A Constituição de 88, ela veio e disciplinou, trazendo, né, competências para a União, Estado e município, e trazendo também tributos como forma, né, de garantir o exercício das suas competências. Desde a Constituição de 88, esses tributos eles não são suficientes para que haja de fato o exercício. Por isso que a gente tem as transferências. E aí o que acontece? Embora, né, a gente já tivesse numa situação de assimetria federativa, a gente pega e verifica que as medidas que deveriam ter sido adotadas pós-Constituição de 88 deveriam ter sido medidas para garantir a autonomia dos entes, garantir a autonomia do Estado e garantir a autonomia do município. Entretanto, o que a gente verifica que depois, né, da Constituição editada, a gente chega em 2020 com uma possibilidade, né, de uma retirada de autonomia, que é a pedra de toque para que você tenha um ente federativo, né? A partir do momento que você rompe com a autonomia, você acaba rompendo, né, com o próprio pacto federativo, que inclusive é uma cláusula pétrea. Eu acredito que, não sei se seria esse o caminho de um controle de constitucionalidade, tendo em vista que o STF entende que nas causas pétreas a gente tem que proteger o núcleo intangível. Então, de forma, não há uma abolição da federação, mas sim uma mitigação, né? E aí é muito interessante, dentro dessa noção de um federalismo assimétrico, né, em que a gente não tem um equilíbrio entre os entes, e por isso essa ideia de repasses, essa intervenção significativa, né, que já acontecia. Agora, caso essas PECs 45 e 110 prossigam, a gente vai ter ainda um desequilíbrio ainda maior, né? E aqui eu vejo algumas questões, né, que inicialmente começando num plano macro e depois indo para o plano dos municípios. Por exemplo, a ideia de isenções heterônomas, de imunidades heterônomas, né, porque até então a gente tinha a vedação de um ente isentar tributo de outro, né, dentro dessa ideia de uma federação, cada um administra o seu. Entretanto, quando a gente vê essas PECs, principalmente aqui a PEC 110, ela traz uma imunidade heterônoma, porque essa PEC ela vem isentando algumas hipóteses da incidência de IPTU, por exemplo, né? Mas, enfim, teoricamente, no direito tributário, isso não é uma coisa aceitável, né? Agora, em termos de PEC, a gente vai ver, caso a passo, como que o STF vai se posicionar em relação a isso. Outra coisa que a gente tem que pegar e ver é o seguinte: eu acho até curioso, porque a gente tem, né, uma disposição na Constituição de competência tributária da União, competência tributária dos estados e competência tributária dos municípios. A ideia de unificação de ISS e ICMS, ela cria o artigo 152A, que não se insere na competência de ninguém, mas faz a revogação dos dispositivos de ISS, da competência tributária do município, e de ICMS, da competência tributária dos estados. Ou seja, esses tributos, eles deixam de existir para esses entes e cria-se o artigo 152, que até então não está na competência tributária de ninguém, porque a competência tributária da União começa no 153, né? Então, fica até curioso como que vai ser tratado isso, né? Vai ser um tributo, então, supra entes federativos, não sei como que seria
essa ideia, porque é uma situação nova que nós não temos na Constituição ainda, né? E assim, em termos, já restringindo aqui um pouco mais para o município, qual que é a nossa maior preocupação? As duas emendas constitucionais, elas provocam distorções, ou, aliás, ampliam as distorções que já são existentes, né? Dentro da ideia de defesa, de discussão aqui sobre a autonomia do município, a gente tem que ver o seguinte: essa reforma tributária, de forma alguma, ela implica em redução da carga tributária. Por que ela não vai implicar em redução da carga tributária? Porque antes mesmo da pandemia, a gente já tinha entes federativos que trabalhavam de uma forma deficitária. Vide aí a situação da União, né, que, salvo engano, no ano passado, ela pegou e já fechou com um déficit de 182 bi. Né? O Luciano até me corrige se tiver um número mais adequado, mais preciso. Mas já há um déficit. O Estado ele vem trabalhando com déficit, inclusive com dificuldade de arcar com suas contas. E os municípios, né, diversos, enfrentando essa situação. Quando a gente pega e olha em carga tributária, a unificação de ISS e ICMS, ela não vai gerar redução, por quê? Se você for pegar a alíquota média do ICMS, ela é maior e muito maior que a alíquota média do ISS. Né? O ISS a gente tem, né, a lei complementar 116, com as alterações da lei complementar 157, que a gente vai ter que ficar com uma alíquota que vai variar de 2% a 5%. Né? Enquanto no ICMS, normalmente os estados vêm trabalhando com alíquotas de 18%. Então, como que o estado conseguiria reduzir? Não seria possível. Então, de antemão, a gente já tem aí um boom, né, de aumento de carga tributária para prestação de serviços com essa forma, né, de gestão. Não vou nem falar com a competência, porque na verdade a gente não vê essa competência sendo atribuída a ninguém. Ao mesmo tempo que ela é atribuída a todos, ela é atribuída a ninguém, né? Porque ela está no artigo 152A, então ela escapa topologicamente das competências. Mas a criação aqui do IBS, né, que seria o Imposto sobre Bens e Serviços, ele acaba trazendo aqui uma situação então muito curiosa, que ele não reduz carga tributária, ao contrário, ele tem uma tendência de aumento de carga tributária. E, além desse aumento de carga tributária, ele retira a possibilidade, né, dos entes federativos gerir. Aí uma pergunta que às vezes pode até ser interessante, para ele falar o seguinte: mas, poxa, eu tenho o ISS, o ICMS diferentes entre os estados e isso causa guerra fiscal. Seria até uma justificativa, né, Luciano, para poder falar, olha, vamos pegar e equilibrar aqui, não vai ter mais guerra fiscal. Só que a PEC, ela reconhece a possibilidade de tributação diferente entre os municípios e entre os estados, então nem guerra fiscal vai resolver. E essa ideia de comitê gestor, ele traz uma curiosidade, porque, embora ele preveja o repasse de tributos para os municípios e para os estados, mas veja bem, atitude de repasse, não atitude de arrecadação. Embora ele preveja essa situação de repasse aqui, ele insere dentro desse comitê gestor a União. Você veja, a União até então ela não tinha participação no ISS e no ICMS. Você pode até virar e falar, mas no ISS ela editou a Lei Complementar 116, mas ela fez com base no artigo 145 para poder resolver conflito de competência. Né? Até passar aí para o Luciano, que eu acho que você quer fazer uma ponderação. Faz aí. Então, aí nessa sequência, João, até pegando os ganchos aí que você falou, os municípios, e considerando aqui essas PECs, os municípios vão ter um prejuízo, eu não sei nem se é mensurável mesmo, mas eu li em alguns artigos que em 10 anos os prejuízos dos municípios chegam a R$1 trilhão. Prejuízo real do que eles vão deixar de arrecadar com essa criação desses novos tributos. E num período de 10 anos é um período muito curto, você tira essa arrecadação do município. E outra coisa, como você mesmo falou, e aí, aonde estão sendo concentrados
essas reformas e o aumento da carga tributária. É um aumento real. Diferentemente do que se espera, é um aumento real da carga tributária e principalmente no setor de serviços. A consequência lógica disso são aqueles prejuízos que eu já mencionei na minha primeira fala, mas aí a gente traz como consequência para a população de uma forma muito direta o prejuízo no atendimento daqueles serviços que eles buscam. Você vai perdendo a capacidade tributária. E ainda nós temos que levar em consideração que um grande anseio da comunidade, um grande anseio da sociedade, é que exista uma simplificação tributária. E nós que trabalhamos com ISS no município, então a gente conhece, a gente sabe, o ISS é um tributo simples, que ele demanda poucas horas de trabalho, pouco tempo de trabalho dos departamentos de contabilidade das empresas para fazer a sua apuração, sua gestão e seu pagamento. Então, é um tributo que não impacta nisso. E o que se tem que buscar e o que se espera é um ajuste nessa capacidade tributária, nessa conformação da legislação tributária para facilitar. E quando você pega o tributo mais simples e mais fácil, que é o ISS, obviamente IPTU e ITBI também são tributos municipais, são tributos de fácil controle, mas desses tributos que vão sob serviço, é o mais simples, o mais fácil, ele não tem muitas complicações, a alíquota dele é pequena, é de 2 a 5. Então, você vai pegar e você vai juntar ele com o ICMS, que é o tributo mais complicado que se tem, é um tributo que demanda muitas horas nos departamentos de contabilidade aí para fazer os ajustes, e você vai pôr lá no balaio. Então, assim, ele não traz nenhum benefício de nenhum aspecto. Ele traz o prejuízo real, concreto dos municípios, esse que nós já mencionamos, prejuízo concreto para o cidadão, principalmente para as pessoas mais carentes, porque quanto mais dinheiro você tira da capacidade do município, mais difícil é a entrega do serviço que o município precisa entregar para a população. Como que você vai fazer num sistema como é hoje de saúde pública, um sistema que é caro, saúde é caro. Como você vai fazer para garantir saúde para a população se você não tem arrecadação mais? Nós estamos vendo agora na pandemia, e Uberlândia é um exemplo muito claro disso, que os municípios precisam investir pesado. O município de Uberlândia está aí, ó, gerindo agora. A saúde já era um problema, você imagina com a falta de recursos, com essa retirada de recursos. O município de Uberlândia agora investiu por conta própria, com arrecadação, com dinheiro próprio, reabriu um hospital que estava fechado, comprou leitos, tudo isso vai dinheiro. E quem recebe esse serviço público? A população, principalmente a população mais simples. E essas reformas apresentadas, elas vão atacar diretamente a classe média. Quem que ajuda a produzir e arrecadar? Classe média. E quando você sufoca a classe média, a classe média acaba saindo, às vezes, dos serviços privados, esses serviços públicos mas são prestados por empresas privadas, como saúde e educação, e vão desaguar lá no serviço público, vai só aumentando a necessidade. E essa pandemia mostrou de uma maneira muito clara que a população precisa sim de um Estado que tenha condição de atender. Precisa de um Estado forte que tenha condição de prestar aqueles serviços que eles precisam. Luciano, só responder aqui a pergunta do Jarbas, que ele falou sobre a questão da complementação de remuneração de procuradores com honorários. O que acontece, Jarbas? Dentro da PEC 45, que é de 2019, ela traz um dispositivo falando que a representação judicial, né, desse comitê vai competir tanto para a PGM, quanto para a PGE, quanto para a AGU. Então, vai ser editada uma lei, que vai ser uma lei complementar, que vai regulamentar, né, o exercício dessa competência comum, mas a representação continua a cargo das procuradorias, que vão exercer aí uma forma compartilhada. Não dá para poder falar quem que vai pegar e defender e fazer cobrança de qual
de qual área, porque aí vai depender de regulamentação mesmo, mas essa representação pelas procuradorias, ela já está prevista na PEC 45. Só para te interromper aí, mas para a gente não, né, não deixar esse ponto aí em aberto. Se alguém tiver mais algum ponto para a gente poder trazer aqui, mas então as representações permanecem. Realmente a grande preocupação é com a autonomia dos entes, porque a representação ela vai continuar acontecendo aí a cargo das procuradorias, né? E aí, mas aí vai depender dessa lei complementar dispor sobre isso. Em suma, o que a gente tem aqui, e aí é por isso que eu acho que esse artigo 142 ele é curioso, porque ele não está na competência da União, mas ele traz aqui, por exemplo, que as causas relativas a esse novo tributo, que eu estou chamando aqui de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai ser a competência para analisar essas questões será da Justiça Federal. E hoje, né, a gente sabe que os tributos que são discutidos na Justiça Federal são os tributos da União. Então, de certa forma, embora não esteja no artigo 153, esse artigo 152A ele acaba levando, né, de certa forma, a competência para a Justiça Federal, demonstrando, né, a existência de interesse federal em um tributo que não é da União. Então, você está retirando as duas principais fontes de arrecadação direta dos municípios e dos estados e está colocando a União aí. E se ela não tivesse interesse, eu acho que não justificaria aqui esse deslocamento de competência para a Justiça Federal, né? Então, assim, ele tem um alargamento aqui das bases, porque hoje, né, até a Lei Complementar 116, ela vem para disciplinar isso. Eventualmente, a gente tem situações em que a materialidade do ISS ou do ICMS é muito próxima, e a Lei Complementar 116 ela vem justamente para disciplinar. E aqui no IBS a gente tem um alargamento, né, porque ele trata das matérias que já são tributadas pelo ISS e pelo ICMS e inclui bens intangíveis, cessão e licenciamento de direitos, locação de bens, importação de bens tangíveis e intangíveis e serviços diretos e indiretos. Então, Luciano, você quer fazer uma ponderação? Assim, já vamos caminhando aí às vezes para o encerramento, né, Jonas? Mas eu gosto até de chamar até os colegas que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo. Existe um debate que chama Simplifica Já. Vocês colocam aí na internet e busca. Simplifica Já defende, traz ideias de uma reforma também que precisa ser feita, mas é uma reforma que realmente traga uma simplificação do sistema, um ajuste, mas e que não ataca os municípios dessa forma, que não tira dos municípios, não deixa os municípios assim, como até escreveu aí a doutora Ana Carolina, com o pires na mão, literalmente. E quando você tira essa autonomia do município, ela vai de uma escalada negativa muito grande. Você tira a autonomia tributária, de arrecadação tributária, então você tira a autonomia financeira. Vai começar a tirar, inclusive, a sua autonomia administrativa, porque o prefeito ele vai depender de repasse, ele vai depender de um ajuste do deputado, do presidente, do governador. Então, é uma cadeia de situações ruins para os municípios, que afeta na política, afeta na gestão e afeta diretamente lá no serviço cidadão. Precisa dos municípios. Além do que, como eu já disse, né, traz o contrário, ao contrário do que se espera, traz um aumento da carga tributária. E nós não estamos no momento de aumento de carga tributária, é um momento de ajuste. E vamos lá, outra situação muito delicada. A gente tem percebido... Só para fazer uma ponderação aqui, por conta do comentário do Xavier. De fato, a PEC que mais influencia na autonomia dos municípios é a PEC 45, que é ela que vem criando esse comitê gestor e essa unificação de ICMS e ISS. A PEC 110, ela tem reflexos no município, mas os reflexos dela, eles estão mais ligados ao Estado, né? Então, assim, realmente essas discussões que a gente está falando sobre questões de autonomia dos municípios, elas estão principalmente atreladas à PEC 45.
A PEC 110 aqui, ela vem promovendo aqui algumas alterações nas anterioridades e mexendo aqui, alterando alguns tributos, principalmente aqui IPVA e também aqui criando uma nova materialidade, que é o Imposto sobre Operações de Serviços, que inicia no exterior, mas aí para os estados, tá? Só para fazer essa ponderação aí, desculpa te interromper. Mas mesmo na 110, nós vamos então, é até no tópico no que eu ia falar. Veja bem, quando você vai fazer a PEC, de alguma maneira, vai fazer um arranjo entre a arrecadação atual para fazer uma participação ali de Estado e município e União, porque tem também nessas duas PECs tributos federais, né? Que vão ser englobados lá. Vão fazer um arranjo para ver a porcentagem dessa arrecadação aí que vai caber para cada ente. O mundo muda e tem mudado muito rápido. E a pandemia trouxe ainda uma mudança gigante no modo de viver das pessoas, no modo de trabalhar. A gente tem percebido um crescimento muito grande do setor de serviço. Consequentemente, a arrecadação dos municípios estão e tendem a melhorar um pouco com o ISS. Se você fizer a reforma agora e considerar como parâmetro a arrecadação atual do ISS, você vai estar tolhindo dos municípios a possibilidade de uma implementação de arrecadação com base no aumento do setor de serviço, o aumento econômico no setor de serviço. Então, assim, com base, inclusive, nessa estatística que eu cheguei a ler em um artigo que fala desse prejuízo para os municípios da ordem de R$ 1 trilhão ao longo dos próximos 10 anos, caso aprovado essas PECs. Então, assim, mesmo com a 110, que ela, a princípio, financeiramente é um pouco menos danosa, tira da gente a autonomia, tira dos municípios a autonomia e traz esse prejuízo também. Eu quero até fazer uma ponderação em relação a isso que você falou, ainda em relação à PEC 45, porque no que diz respeito ao repasse dos municípios, hoje, né, o município ele cobra o ISS e o ISS que ele recebe é dele. Né? A PEC 45, ela traz aqui, eu acredito que seja talvez daí a possibilidade de um dano, mas o repasse aos municípios de forma incondicional de 3/4 do que for arrecadado no município, e 1/4 fica pendente aí de disposição, né, dos estados, onde, né, a gente tiver estados, e da União, onde for território, para poder fazer o repasse. Então, você veja que fere sim a autonomia no momento em que eu revogo, né, o ISS e condiciono o repasse a uma normativa estadual. Então, nesse ponto, a gente tem sim a possibilidade. E é curioso falar que a gente tem, né, salvo engano, ICMS ecológico, que ele é um repasse que é feito para o município, né? Mas de um tributo que é do Estado. Por isso que o Estado vem e coloca normas ambientais. Agora, não uma condição para que você receba o seu próprio tributo, né? Que é até curioso, né? Que é essa disposição aqui. Então, eu creio só para complementar essa questão que você falou da perda arrecadatória. Então, a gente percebe, e não é que os municípios, ou os procuradores, ou esses procuradores que estão aqui debatendo, são contra a reforma tributária. Não. A gente tem que realmente pensar, avaliar, tem que ser um negócio muito bem discutido com os municípios, mas discutido de uma forma tranquila, justa. E você vê, nesse momento de pandemia, não é hora de fazer reforma tributária de jeito nenhum. Está tudo desajustado, desregulado, o setor produtivo está parado, está trabalhando de forma diferente, está se recriando formas de trabalho, formas de comércio. Então, nós estamos vivendo uma mudança muito grande e agora não é hora de se discutir uma reforma tributária pesada, complexa, principalmente uma reforma como essa que vai retirar dos municípios a sua capacidade de arrecadação, sua capacidade de gestão, sua autonomia de gestão, sua autonomia arrecadatória. E aí você falou uma coisa aí sobre o ICMS. No ICMS você vê quantas isenções que se existe dentro do ICMS. É uma briga entre estados gigantesca.
Ah, município não tem guerra fiscal? Claro que tem. Mas é de uma forma muito mais resumida, muito mais reduzida. Até a lei complementar 157, se não me engano, né? Que alterou a Isso 116, é o 16. ela buscou cortar uma briga que existia, ela ainda não trouxe o efeito esperado, mas dentro do ISS as brigas são pequenas, são bem menores. Então você vai pegar todo essa problemática dos estados e trazer para o município no bolo. Eu acho que é por aí e o resultado disso não vai ser bom. Não vai ser. Eu só queria fazer uma complementação. Ó que caneca que é essa, hein? Caneca do Vasco. Mas olha só fazer uma complementação, que a reforma tributária ela é necessária, né, como você ponderou. Ela não acredito que em um cenário de uma gestão pública eficiente ela vai representar redução de tributos, porque né, todos os entes aí, eles estão trabalhando nos seus limites, né? Mas se for ser realizada, ela tem que ser realizada no ponto de vista de você garantir uma simetria do federalismo, ou seja, você ter condições de custear suas próprias despesas, cada um dos entes. Então, se o Estado ele tem os serviços dele, o município tem os serviços dele, ele deve ter condições de, com suas receitas próprias, promover o custeio, né, de tais despesas, né, não ficar dependente de transferências, né, ainda que sejam transferências obrigatórias, mas é muito curiosa essa possibilidade, essa disposição aqui de transferência de ISS do município condicionada a metas estaduais. Ainda, Jonas, eu vou voltar lá, eu até já falei isso uma vez, mas acho que é importante. Nós já vivemos na pele a ausência de repasse constitucional. O dinheiro vai e deveria chegar aqui e não chega. E aí você tira mais tributo da arrecadação própria, e o mais importante da arrecadação própria dos municípios, tira ele da competência do município, manda para lá, ou para o comitê ou para o Estado, e você fica dependendo. E vem lá na frente, o que, que acontece? Aí o ente, o Estado ou esse comitê, de alguma forma, segura esse repasse, atrasa. Porque nós vivemos e nós vivenciamos isso já no passado muito recente. Então, eu não vejo realmente benefício para a população. Vamos lá no cerne, benefício para a população. Essas reformas dessa forma. Agora, que elas são importantes, que elas são necessárias, elas são. O Brasil precisa simplificar o seu sistema tributário. Precisa, de alguma forma, ajustar. Porque o empresário precisa trabalhar, precisa gastar menos dinheiro, menos tempo com o seu trabalho de contabilidade, com o seu trabalho fiscal, nas taxas. Precisa gastar menos, porque não tem condição de trabalhar. O custo tributário é muito alto e no fim você acaba perdendo. Você vai ver nas empresas, o custo que eles têm com o sistema é muito alto. A gente precisa reduzir esse custo. Mas, ao mesmo tempo, tem que ser de uma forma, uma redução justa. Uma redução que não impacta na prestação de serviço. Só para lembrar aqui, né? Arrecadação, vai ter lei, vai estar tudo ajustado. Nós temos hoje a Lei 8080 que regula o SUS, né? Então, teoricamente, o município seria responsável e demandado por serviço da atenção primária de saúde. E eu vivencio isso diariamente, e nós sabemos que não é o que acontece. Com a judicialização da saúde que começou e tem cada vez crescido mais, o município é réu em toda a demanda de saúde, independentemente se é atenção básica ou se é um serviço de alta complexidade, se é um serviço de valor elevadíssimo. O município está lá, sendo cobrado na justiça por serviços de saúde que, teoricamente, seriam do Estado e da União. E mais, voltando aqui ao nosso exemplo prático, o Estado não faz os repasses, aí já não são mais os repasses constitucionais, os repasses da saúde que seriam devidos aqui na complementação da saúde pública.
E Uberlândia é um município importante que atende toda uma região. Então, você vê que você vai tirar essa autonomia do município, o prejuízo vai ser muito grande. Lá na frente nós vamos saber disso e nós vamos ver. Esse debate, com certeza, em algum momento e por alguns, vão lembrar disso. Ô, O Luciano, prejuízo só fazer uma complementação dentro do que você está falando, né, sobre essa ideia de sugestões. Então, é temerário quando a gente tem uma reforma tributária que não corrige esse sistema de assimetria, né, da federação que a gente já falou. E é muito curioso, foi bom você falar aí que vem um ponto aqui que a gente tem que discutir. Hoje, um dos questionamentos que a gente tem, né, de parte da população é o preço dos produtos, né, o sobrepreço em virtude de questões tributárias. Hoje, a nossa tributação ela é muito direcionada para produção e comércio, né? Então, por isso que os produtos saem mais caros. Em contrapartida, a gente tem uma tributação em relação a outros países, como por exemplo a Alemanha, né, uma tributação menor sobre renda e patrimônio. Essa que é a discussão. É importante você frisar que da forma como está sendo proposta a reforma tributária, essa distorção não é corrigida, de forma que a gente continua tendo uma tributação sobre produção e comércio alta, e não há uma correção dessa distorção. Então é até um ponto aí que a gente tem que pegar e levar em consideração. Se realmente a reforma ela vem para poder impulsionar o comércio, ela continua tributando ainda os mesmos setores, só que com unificação de tributos e com supressão de competências tributárias direcionando para a União. Então é por isso, né, nós não estamos aqui criticando a necessidade de uma reforma tributária, mas sim que essa reforma tributária ela vai acentuar uma assimetria constitucional que já existe, né? E ela vai permanecer aqui com a tão criticada tributação excessiva sobre produção e consumo, né? Nossa, eu acho que a gente conseguiu aí transmitir, não sei se tem mais algumas ponderações, a gente conseguiu transmitir a ideia que a gente queria passar para os colegas. Só fazendo aqui uma ponderação da doutora Ana Carolina aqui, a médio prazo, o valor do repasse deixa de cobrir o custo do serviço. De onde sairá essa diferença? É uma pergunta, né, que a gente também, infelizmente, a PEC ela não responde isso, né? Quem que vai cobrir as deficiências do sistema, né? Porque realmente, se fosse para buscar aqui uma simetria, você teria que retirar atribuições dos entes federativos que estão perdendo aqui, né? ICMS e ISS, ou pelo menos, né, para os defensores, mas pelo menos perdendo a gestão sobre tais recursos, né? Então é uma pergunta que infelizmente não tem resposta, Carol. Não tem, Carol. E outra coisa, isso que você falou, Carol, é muito certo, porque a longo prazo e não muito longo, na verdade, a médio, a diferença vai ficar grande, porque, como eu já mencionei, a demanda de serviço do município tem uma tendência de aumentar, como vem acontecendo. Então, vai só aumentar. E o valor vai só diminuir, o valor arrecadado vai só diminuir. Bom, essas são as ponderações que eu tinha para trazer, Luciano. Agradeço o convite, né? É sempre uma honra dividir aí, né, essas lives com você, com a doutora Ana Carolina, com todos os colegas da nossa carreira que, né, têm aí demonstrado uma qualidade inquestionável aí. Então é uma honra receber esse convite e mais uma vez estar junto. Um abraço para todos aí, para a Mood, né? E nós estamos à disposição para contribuir de uma forma produtiva. Eu queria muito agradecer aí vocês, vão ter aceito o convite, aos colegas que ficaram aí nos assistindo. Muitas pessoas eu não consegui aqui, porque a gente não consegue acompanhar, né? Todo mundo, até para falar de um por um, mas pessoas de outras cidades, tinha pessoas aqui do Prata, pessoas de mais longe aqui nos assistindo. Obrigado a todos vocês que perderam seu tempo aí dedicando ao nosso bate-papo. A Pramud, né, a Pramud, Associação dos Procuradores Municipal, o município de Uberlândia, que abriu esse espaço para que nós pudéssemos fazer esse debate e convidar os colegas, as pessoas que nos ouviram, para que
percam tempo, entra na internet, simplifica já, dê uma olhada, lá traz mais sugestões, mais ideias de uma reforma que que pode ser talvez mais justa. A Associação Nacional de Procuradores Municipais, a ANPM, também tem feito algumas ponderações, através de lives, sobre essa reforma, e tem demonstrado realmente essa importância de se preservar o município, preservar a autonomia e a capacidade dos municípios. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus, até uma próxima. Até a próxima. Um abraço.